Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Bueno Lopes, aluno de Engenharia de Computação da UTFPR e aluno de Física 1 do professor Barreto. Eu estou aqui para apresentar o meu simulador de colisões. Eu vou tentar fazer uma apresentação bem breve, bem rápida, por causa que eu estou me enrolando aqui. Já tentei gravar várias vezes, deu 15, 20 minutos e não é o objetivo. Então vamos lá. Primeira coisa, limitei o número de esferas entre 1 e 20 bolinhas. Por quê? Por causa que 0 bolinhas ou um número negativo de bolinha não faz sentido nenhum. Acima de 20 bolinhas a tela estava ficando poluída, as bolinhas nem se mexiam. E vamos lá, vamos primeiro mostrar o código funcionando. Aqui a gente tem o código funcionando. Vocês já podem perceber que eu fiz em 2D, certo? E é isso aí. Outra coisa que vocês vão perceber agora é que eu fiz o código inteiro em C, por causa que eu tenho mais familiaridade com a linguagem. E vamos lá. Incluí diversas bibliotecas no início. A primeira é a mais importante, que é o SDL2, que é o renderizador. Então é o que me permite abrir a nova janela, fazer um movimento ali das bolinhas na tela. Isso não é uma função nativa do C, tem que ser adicionado na biblioteca. Eu defini algumas macros também, com nomes bastante óbvios, eu prezei isso bastante. Então, funções, macros, eu tentei deixar tudo bastante óbvio, os nomes para suas funções. Eu também criei uma struct para a gente tratar cada esfera com posição, velocidade, raio e cor. Aqui tem os protótipos das funções para a gente inicializar e agora eu vou explicar cada função. Desenhar círculo preenchido. Então essa é a primeira função que eu vou explicar. Ela tem um nome bem intuitivo e ela serve para desenhar as bolinhas a cada atualização de tempo. Inicializar esferas. Aqui no começo quando o programa é executado a primeira vez, então são desenhadas todas as bolinhas. São desenhadas não, né? Porque isso quem faz é o SDL, mas são criados os dados de todas as bolinhas. Então, a cor, a posição, esse tipo de coisa. E isso é gerado aleatoriamente. Aqui primeiro a gente tem as cores entre 55 e 255. Menor que 55, a bolinha ficaria muito escura e não daria para ver nada. Também a gente tem o tratamento de sobreposição, por causa que como a posição é gerada de maneira aleatória, podem ser geradas duas bolinhas, uma em cima, uma dentro da outra, né? Então, isso não seria bom. Também é gerado um ângulo aleatório, isso é fundamental, por causa que se as bolinhas ficassem caminhando apenas na horizontal ou na vertical, a gente, em muitos casos, teria as bolinhas nunca se colidindo. Também a geração de uma velocidade aleatória, preso no limite da velocidade mínima inicial e da velocidade máxima inicial, que são as macros definidas lá em cima. Velocidades superiores a essa deixam um computador confuso e a simulação ruim de assistir. E a velocidade mínima deixa a simulação péssima de assistir, porque as bolinhas mal se mexem. Segunda função, atualizar posições. Também bem intuitiva, ela pega a posição atual, adiciona a multiplicação entre a velocidade e a variação de tempo, porque seria o deslocamento no tempo, então ela basicamente adiciona a posição antiga com o novo deslocamento, e essa é a nova posição. Tratar colisões com parede. Tratar colisão parede. Essa função é bem intuitiva também, o nome dela, e ela é bem simples, por causa que tratar colisões com parede, quando a gente está falando de colisões perfeitamente elásticas, é muito simples, por causa que, supondo que ela vá colidir com a parede da direita ou da esquerda, a velocidade y é mantida inalterada e a velocidade x é invertida de direção, mas mantida em módulo. E caso colida com a parede de cima ou de baixo, acontece algo parecido, só que dessa vez a Vx é inalterada e a Vy é invertida em direção, mas é mantida em módulo. Próxima função é a mais importante, mais difícil, na verdade, tratar colisão em esferas. Então é o tratamento da colisão entre duas esferas. Então aqui a gente vai ter que trabalhar diversas coisas, como por exemplo a distância para a gente julgar que é uma colisão, que intuitivamente seria a distância entre os dois centros, exatamente, que é 2 raios ou diâmetro, independente, eu chamei aqui de 2 raios. E quando a gente percebe essa condição, a gente vai tratar a colisão delas. A gente também tem que tratar sobre a posição aqui, por causa que dependendo do tempo de resposta do computador e da velocidade que a bolinha está se mexendo, pode acontecer do computador meio que deixar entrar uma bolinha na outra, entre aspas, então a gente tem que tratar isso também. A criação do vetor normal aqui, que é importantíssima. A criação do vetor normal seria um vetor que na direção que liga os dois centros, então é como se a gente pegasse os dois centros, fizesse uma reta entre eles e criasse um vetor unitário nesse sentido. Isso é importantíssimo para a gente multiplicar a velocidade relativa, a velocidade de impulso, para gerar as novas velocidades x e novas velocidades y.
Porque é aquela lógica de inverter alguma velocidade e manter a outra inalterada, que nem colisão com a parede, a gente não pode fazer aqui. Verificar e resolver colisões, então aqui a gente verifica, a gente trabalha com todas as colisões que estão acontecendo ao mesmo tempo, claro, porque não vai ficar acontecendo uma colisão de cada vez, diversas bolinhas estão se colidindo com a parede, entre elas, enfim. E aqui a função main, a gente aqui na função main, o início dela é meio chato, então basicamente é verificando erros, então quando tem algum problema com a alocação de memória, com a geração da janela, e esse tipo de coisa. Aqui começa a parte mais lógica do código. Então, a gente inicializa esferas, que é aquela função que eu expliquei lá em cima. Ela é chamada só uma vez. E aí a gente começa a executar o código. Dá para perceber também que é um while infinito, digamos, né? Até porque vai ficar aí, as bolinhas vão ficar aí se batendo até você fechar o programa, certo? A gente também chama aqui as funções atualizar posição, então para as bolinhas ficarem se mexendo, a gente verifica as colisões e a gente vai fazer isso a cada DT, né? Então isso aqui fica rodando a cada DT. Aqui eu não vou me apegar muito a explicar como o SDL funciona, mas ele está sempre aqui renderizando. Então, por exemplo, aqui é a cor de fundo, ele está sempre participando aqui. E é basicamente isso, né? A lógica principal da função da main é basicamente trabalhar com aquelas funções que verificam as colisões e fazem as bolinhas andar. O resto, grande parte da main é a renderização, as bolinhas se mexendo mesmo. Então esse foi meu projeto. Aqui não tem muito mais o que explicar. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado e foi isso.